Hoje nós vamos falar sobre nichos, os nichos dentro da construção civil, tá? Dentro da arquitetura, dentro da engenharia civil. Esses nichos, a gente percebe cada vez mais a necessidade de que a gente entre, né? De que a gente esteja dentro de uma especialidade, ou seja, a gente vai ganhar mercado. A gente vai falar bastante sobre isso. Muita gente fala assim, pô, será que se eu entrar dentro de um nicho, ou seja, fazer alguma coisa específica, eu vou ter menos cliente, porque eu vou fazer uma coisa assim que não abrange todo mundo? E é um engano. Hoje está acontecendo justamente ao contrário. Quanto mais você sabe de um assunto, de um determinado assunto específico, mais você vai ser o número um, mais você vai ser procurado por aqueles que querem uma solução dentro daquela área que você atua. Então nós vamos começar agora falando inicialmente que o ideal, né, que quando a gente está falando aqui, vamos dizer, o meu perfil, as pessoas que nos acompanham, normalmente são aqueles engenheiros e arquitetos que querem ser empreendedores, ou seja, dono do seu próprio negócio, tá? Por quê? Porque é uma visão empreendedora, não é uma visão do assalariado, né, que corre o mês e vai. Não, a ideia nossa é você partir para uma vida que vai atuar no mercado e ser dono do seu próprio negócio, ter sua liberdade, seu sucesso, sua autoridade dentro do assunto. E o nicho, dentro da construção civil, é uma das formas de você ser um empreendedor. Porque o empreendedor, além de ter o seu negócio próprio, é claro que ele precisa, para isso, dominar algumas das áreas. Ele precisa ter habilidade, né? Então você, quando vai procurar um nicho, então você precisa saber exatamente o que você gosta, o que você tem habilidade, né? Nós vivemos numa situação onde nós estamos aí numa grande mudança em todo o mercado devido à tecnologia. Eu, quando me formei há 32 anos atrás, a gente tinha um mercado mais estável, no sentido assim, não tinha grandes mudanças. A gente fazia a obra sempre de tijolinho, sabe? Não tinha alvenaria de drywall, né, com gesso, não tinha um monte de... Hoje iluminação, por exemplo, uma variedade imensa. Antes não tinha nada disso. Então, antes a gente não se preocupava com isso. Hoje a gente percebe que cria uma variedade muito grande. O mercado, ele desenvolve de uma forma rápida. Então a gente percebe que, ao mesmo tempo que tem atividades que somem do mercado, né, como tem atividades que são tendências, né, que você já enxerga que vai ser bom. E aí é que está a visão do empreendedor, de começar a perceber qual é a tendência, para onde nós vamos, tá? Então aí a gente vai falar tudo sobre isso que eu estou falando aqui, de uma forma bem tranquila, no passo a passo, tá? Então, o que a gente vai começar aqui a dizer aqui? Que as principais características do empreendedor, na verdade, por exemplo, ter iniciativa, ser proativo, visão empreendedora, tá? Ter uma visão do diferente, né? Então, ele quer procurar um nicho, então ele vai ver uma necessidade no mercado, que você percebe que existe a necessidade, mas não tem. E você pode ter certeza, pensando um pouco, analisando, você sempre vai achar um grupo de pessoas grande que estão querendo algo que o mercado não está oferecendo ainda. Então, o empreendedor também precisa ser uma pessoa de coragem, ela precisa enfrentar as diversidades, as dificuldades. Isso faz parte da vida do empreendedor, tá? Tem que ter firmeza nas decisões, tem que ter uma atitude de respeito ao ser humano. Isso é fundamental também, porque a gente percebe que aquela pessoa que não tem bom relacionamento, tem dificuldades, porque na verdade o empreendedor ele vai fazer com que as coisas aconteçam, principalmente através de outras pessoas. Então é aquele líder que vai fazer com que as coisas aconteçam dentro daquilo que você planejou. Tá? Então você planeja uma coisa e vai tomar suas decisões e fazer um envolvimento com as pessoas para que elas abracem aquela ideia e executem para ter, então, um resultado, né, aquele imaginado por você, empreendedor. Outra coisa é a capacidade de organização. Tá? Então o empreendedor ele tem que ter a capacidade de enxergar, né, a organização no sentido desses relacionamentos todos, fornecedores, a mão de obra direta da obra, mão de obra especializada, que são aqueles que, vamos dizer, entram numa obra para um determinado serviço específico, como, vamos dizer, uma equipe de gesso, uma equipe que vem colocar as esquadrias de alumínio, né? Então esse pessoal, essa mão de obra especializada, tem que ser bem relacionada com ela, porque eles têm que perceber que eles dependem de você e você deles. A verdade, existe um comprometimento a fim sempre e um foco igual, no sentido de que o cliente final é o cliente de todos nós. Outra coisa é ter uma visão do todo, né? Ou seja, da organização do todo. Não pode ser o cara ser muito especialista, ele só ficar olhando o detalhe. Então ele tem que saber enxergar o todo e tem que ter uma visão e um conhecimento também dos detalhes para poder tocar, ok? Então tá, agora para ser um empreendedor, para fazer tudo isso, né, ter essas características,
Então, melhor maneira, vamos dizer, uma das maneiras de você ser uma autoridade. Como que você vai ser o mais rápido possível reconhecido no mercado como aquele, tá? O top do mercado. A maneira mais fácil é você escolher um nicho, tá? Então, criar autoridade, ser o número 1, tá? Dentro daquele mercado. Quando as pessoas lembrarem, né, por exemplo, vai fazer um serviço, por exemplo, vamos dizer que está no nicho de piscinas. Falou em piscina, é fulano de tal, é um engenheiro tal, é um arquiteto tal. Então, ele vai ser lembrado porque ele faz aquilo e faz bem feito. Então, o grande objetivo, né, de nicho, ou seja, dentro da área de atuação, escolher uma das determinadas áreas, é criar autoridade, tá? Porque muitas vezes aquele que faz de tudo, ele não consegue ser o primeiro em tudo. É difícil isso. Então, ele vai ser talvez menos lembrado. Ele vai ser lembrado, mas talvez não seja o número 1 ou o número 2. Então, para que seja o número 1 de mercado, escolha um nicho que, com certeza, se você observar o mercado, você vai perceber alguma coisa que as pessoas necessitam, existe um público carente naquele setor e que você pode resolver esse problema para eles, ok? Então tá bom. Aí nós temos também, além da autoridade, o princípio do marketing. O que seria aí, no caso, o princípio do marketing? Então, como que você vai construir essa autoridade, como você vai construir você ser o top, o número 1 dentro de um nicho, tá? Então, primeiro, você precisa criar uma oferta, ou seja, você precisa criar um produto, um nicho, tá? Que seja exclusivo, específico, tá? Que as pessoas vão lembrar de você quando for necessário, né? Quando tiver essa necessidade específica. Outra coisa, além de criar a oferta específica, você também tem que criar um relacionamento específico dentro desse nicho que você vai escolher. Ou seja, você vai ter sempre um público-alvo. Dentro daquele nicho que você vai escolher, que a gente vai passar aqui um passo a passo de como você vai escolher o teu nicho, ok? Mas você tem que ter a visão que você vai ter que fazer um marketing para ser esse número 1 de autoridade e ter um produto exclusivo em cima, direcionada àquele público, tá? Não pegar e tipo panfletar para a cidade inteira, tá? Porque na verdade você vai perder dinheiro, você vai perder tempo. Por quê? Porque o teu público é específico, então você tem que chegar nesse público específico. Chegar nesse público específico, você precisa entender o quê? O cliente, tá? Que você vai ter, mas não só o cliente que você vai ter, mas o cliente do cliente. Tá entendendo? Então, ou seja, vamos dizer que você tem um nicho de fazer obras comerciais de restaurante, por exemplo. Então você precisa conhecer como é o cliente, o dono do restaurante, o que é que ele precisa, para que você possa fazer um trabalho específico para ele, um restaurante, e conhecer também quais são os clientes desse cliente, ou seja, quem são as pessoas que frequentam aquele restaurante. Então, desse jeito, você tem uma visão muito maior. É uma visão mesmo de um empreendedor. Você, na verdade, vai ser um facilitador, até mesmo para o teu primeiro cliente, né? Que na verdade está investindo, ele está muitas vezes inovando, entrando num novo negócio, e você vai ajudá-lo não só a fazer o projeto dele, o projeto, por exemplo, de um restaurante muito bem feito, mas fazer esse projeto não só bonito, mas viável, no sentido de que ele vai proporcionar aos clientes desse cliente, ou seja, daqueles pessoas que vão frequentar o restaurante, conforto, vai proporcionar àqueles clientes do cliente tudo aquilo que faz com que aquele público-alvo seja fiel àquele cliente que nos contratou, entendeu? A coisa é bem mais complexa e você tem uma visão mais longe. Por quê? Porque você tem uma visão mais específica e aí é o teu diferencial em relação a um outro profissional que não está nesse nicho. Então aquele profissional que faz de tudo, muitas vezes ele com certeza não vai ter tempo de enxergar isso que você, dentro do nicho, pode enxergar. Até mesmo o cliente dos seus clientes, o que é que eles querem para que você possa ajudar o seu cliente, vamos dizer, número 1, que é o cliente que te contrata, ok? Então, isso tudo é uma visão importante para aqueles que estão aí querendo, no início mesmo, tá? Ou mesmo o pessoal mais velho, de repente está aí na luta, está com dificuldade, 10 anos de formado, 15 anos de formado, está difícil, está fazendo de tudo. Procura um nicho, procura ter uma visão. Para um pouco, pensa e veja o que é necessário, ou seja, o que o mercado está precisando, tá? Então agora vamos começar a falar, abrir um pouco a mente, no sentido, vamos enxergar quais são esses possíveis áreas de atuação, tá? Então, eu separei aqui, isso é coisa minha, coisa prática, tá? Eu não vi em livro nenhum, tá? Isso, essa coisa também de nicho é uma coisa que eu considero até recente, não é uma coisa assim que a gente estudava, tá? Mas aqui, eu dividi o seguinte, os nichos, primeiramente eu divido aqui em segmentos. Ou seja, os nichos,
primeiramente o segmento. O que seria o segmento? Por exemplo, segmento de projeto ou segmento de construção? Tá? Segmento de construção. Construção residencial, comercial ou industrial? Você vai fazer segmento de projeto, de obras particulares, ou vai fazer construção de obras públicas? Você vai fazer construção de obras particulares ou de obras públicas? Então você percebe que começa a ter segmentos aí para a gente chegar no nicho. A gente começa a segmentar. Eu vou fazer só projeto? Tá. Então é um segmento. Tá. Aí dentro dos projetos, aí eu vou ter que começar a pensar qual é o nicho. Eu vou fazer projeto de tudo? Vou fazer projeto de residência, comércio, indústria, pavimentação, estradas, loteamento? Não. A princípio não é isso que a gente está aqui para orientar. Então, nós primeiramente escolhemos, né, ou a gente enxerga o que a gente gosta, as nossas habilidades, um segmento. Depois, então, a gente vai partir então, para os nichos. Então, dentro daquele segmento,